Foi um pouco o que falou o Trajano, né? Se o São Paulo tem um melhor time. Não, o Corinthians tem até talvez jogadores melhores, mas hoje não tem uma torcida melhor que a do São Paulo, Juca. Então, nem em termos de número, né? Pela primeira vez na história, o São Paulo passa, em média, de torcedores a torcida do Corinthians. Mas Pela primeira cabe vez. Mais do Morumbi, cabe mais do Morumbi que em Itaquera. Ora, essa é muito boa. Vá, para com isso. Pela primeira vez na história, o São Paulo tem média de mais de 48 mil pessoas no estádio seguidamente. Pela primeira vez na história, o São Paulo bateu o recorde de presença de público em agosto. Ainda faltam 3 meses. A torcida do São Paulo mudou o perfil da torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo é um fenômeno. É um fenômeno de fidelidade, de massa, de devoção. E a torcida do São Paulo levou o São Paulo à vitória ontem. Desde a recepção dos jogadores. Mauro, eu vou dar um testemunho do estádio. Como você está falando aí do Defensores del Chaco. Pela primeira vez eu fui num estádio contra time argentino. E eu fui 1000 vezes. E eu não ouvi em nenhum momento a torcida do São Lourenço. Em nenhum momento. Nem antes, nem durante, nem no intervalo, em nenhum momento. É incrível. A torcida do São Paulo não deixou o adversário, que tinha lá a estratégia de enrolar o jogo, de não tomar o gol e de não sei o que lá, simplesmente não deixou o adversário confortável em nenhum momento. A ponto do técnico brigar com o jogador, sair do... Então o São Paulo teve uma vitória gigantesca, pela circunstância, muito na toada da torcida. Ainda não é um time brilhante, talvez nunca seja um time brilhante, mas conseguiu passar desse match point, Tironi, porque eu acho que a necessidade de sobreviver nas competições mata-mata e ainda ter a esperança de um título que essa torcida merece, pelo que vem fazendo nas últimas décadas, é necessário para essa chama não se apagar, né? Só tem um problema, viu, Ronaldo? Qual Essa comparação que o Âncora fez com o Match Point, tem que lembrar que agora o outro vai sacar de novo, né? Exatamente. São 2 Match Points. 2 torneios diferentes. Vai ter o saque ainda agora. Exatamente. É isso mesmo. Quarta-feira que vem a mesma circunstância, a mesma situação. A única diferença é que não tem torcida do Corinthians, porque tem essa bizarrice da torcida única em São Paulo, né? Mas o São Paulo ganha combustível para quarta-feira. É uma situação ainda que difícil lidar. É curioso, né, Juca? Porque São Paulo e Corinthians hoje, com a eliminação do Flamengo, são os times vivos em 3 competições, né? E o Corinthians tem o Curitiba e tem uma distância mais confortável entre um jogo e o outro, né? Jogou terça-feira, mas o Corinthians precisa ganhar, precisa entrar porque ainda tem na matemática uma distância para a zona de rebaixamento pequena. O São Paulo, eu acho que vai ao Maracanã com o Lucas, o Rames, para jogarem algum tempinho, e os reservas todos, inclusive o goleiro. Não tem como lidar com 3 frentes. E o São Paulo, na Sul-Americana, o Corinthians tem o Estudiantes, que é um time forte, tradicional. O São Paulo tem lá a viagem para Quito, a altitude de Quito, né? Se fosse o Nublense, né, Juca? Seria mais próximo, sem altitudes, mas é a LDU, né? Então, é um adversário chato, é um chaveamento chato do São Paulo na Sul-Americana, ainda está muito longe de uma eventual final que ele disputou no ano passado e frustrou a sua torcida, que foi lá para Córdoba e tudo mais. Pode ser uma final com o Corinthians, né? Pode até ser isso, né? Mas eu acho que o caminho dos dois bem complicado. Eu acho que a Sul-Americana desse ano, com a Libertadores caindo muito favorito, a Libertadores teve nessa semana a queda do Flamengo, a queda do River, eram 2 dos principais candidatos, né? A Sul-Americana desse ano tem o São Paulo, o Botafogo, o Corinthians, né? O Estudiantes, o Fortaleza está levando muito a sério, o Defensa e Justiça, que faz uma boa Sul-Americana, a LDU. A Sul-Americana desse ano é muito mais difícil que a do ano passado, né? Então, a Sul-Americana é um sonho longo. A Copa do Brasil, que é um sonho inalcançável para o São Paulo, o São Paulo nunca ganhou, foi para uma final de Copa do Brasil em 2000, uma final. E se o São Paulo passa pelo Corinthians, que eu acho muito complexo, mas se o São Paulo passa, ele chega à segunda final de Copa do Brasil na sua história e tendo que disputar um título inédito aí, cara. Eu não sei o que vai ser da torcida do São Paulo. Acho que a torcida do São Paulo
vai sempre acampar no treinamento no Morumbi e vai ficar até o final, tal, porque o Juca, você viveu isso. O torcedor na fila, ele cria um outro tipo de conexão com o clube dele. E acho que o tipo de torcedor que é formado na fila tem uma fidelidade diferente. Não é como o Mauro falou, a fidelidade do celular da lanterninha. É um outro tipo de. Ele joga junto. Ele sofre. O torcedor tem um lado. Torcedor tem um lado masoquista que faz um vínculo com o clube que ele estabelece como se fosse a própria vida dele. A busca da vitória. E ela não vem. Dom Paulo Evaristo Arnes dizia isso. Não há derrotas definitivas para o povo. Persista que um dia a vitória virá. O torcedor de futebol é muito assim, né? Até chegar na vitória. Depois até às vezes fica bestinha, né? Fica arrogante, sim, porque teve a vitória. É claro. Mas até chegar lá é de uma capacidade de ser leal que é admirável, sem dúvida nenhuma. Ô, Juca, eu tô querendo ser bestinha faz muitos anos, viu? Eu acho que você não vai ser mais. Calma. Eu acho que eu não vou ter mais essa oportunidade de ser bestinha. Né? Calma. Você comemorou o Arsenal no final de semana aí. Não, mas ele transportando para Londres é um consolo, tá bom. Ó, esse negócio é muito legal, né? Porque acho que soma o que vocês estão falando agora de torcida com o que o Mauro falou, do que ele viu no Paraguai, né? É verdade. O que ele descreveu da torcida lá é impressionante. É isso, né, Mauro? É essa conexão da torcida. Por quê? Por exemplo, aqui o nosso querido C. Favarão fala: que fase, comemorando torcida, se apequenaram. Mas a torcida, no fim das contas, é meio que a razão dos times existirem. Exatamente. Essa é a grande distinção. É o inverso de se apequenar. É o inverso. Engrandece. Porque o que faz um clube ser grande é a sua torcida. E é principalmente o respaldo da sua torcida. O respaldo. Porque não basta ter torcida grande se ela não vai ao estádio, se ela não estimula o time, se ela não respalda o time. Aí não. Juca, tem um detalhe, né? O São Paulo conseguiu um mísero título nos últimos anos, o Campeonato Paulista contra o Palmeiras, sem torcida. Sem torcida, no meio da pandemia. Então, agora, olha aqui, tem um registro que sempre precisa ser feito em relação a esta coisa, né? Do São Paulo jamais ter vencido uma Copa do Brasil. Que nem sei se todo mundo sabe. Durante anos, o São Paulo não disputou a Copa do Brasil, porque quem estava na Libertadores não disputava a Copa do Brasil. Então, também, esta, digamos, fragilidade na história do São Paulo é fruto da sua força. É fruto do tempo que ele não disputou a Copa do Brasil. Uhum. É verdade, também teve isso. O Mauro, complete sobre essa questão da torcida, já que, você falou tão legal da torcida do Olímpia, e você era um cara que falava há um tempo atrás, o São Paulo tem a oportunidade de popularizar sua torcida, tem um estádio grande, não sei o que, Esse foi um acerto desse São Paulo completamente zoado dos últimos tempos, né? Mas tem outro aspecto, eu acho aí também, que é o momento do clube. Se o São Paulo amanhã tiver bem de grana, com um time caro e vencedor, os São Paulinos modinha vão aparecer no Morumbi. O ingresso vai ficar mais caro, os São Paulinos modinha vão para o Morumbi e aí vai acender a luzinha de lanterninha. Como o clube passa por uma dificuldade financeira, o time não é um dos mais fortes e tem que ficar ali se superando, quem vai ao jogo é o cara que realmente ama o São Paulo. E não aquele bacana que vai no shopping ali perto do Morumbi, iria no caso, tem perto de todos os estádios aí no caminho, né? Compra uma camisa de R$400 e na banda colocar o patch de campeão quando tem, o número e tal, o nome, toda personalizada, gasta R$500 numa camisa oficial, vai para o estádio, faz um monte de selfies e não apoia o time. É aquele torcedor que compra o ingresso achando que vem junto o vale 3 pontos, né? Que a vitória vem junto. Que não apoia, que não entende as circunstâncias. Porque não é um torcedor, só um cara que por acaso diz, eu torço para esse time. Quando tá na moda é o jogo, é que nem o show do Coldplay, o Tirone. Todo mundo foi ao show do Coldplay, né? Todo mundo foi, impressionante. Os shows. O cara nem gosta do grupo, de repente vai lá para tirar uma foto, para botar uma foto no Instagram. Eu fui no show do Coldplay.